paz do Senhor a todos, gente. Fazer esse videozinho aqui rápido para mim estar respondendo a um comentário, tá, gente? Quando eu fiz uma postagem lá na comunidade e eu disse assim, que não existe salvação fora da igreja. E não existe mesmo, tá, gente? Aí você pode dizer, irmã Fernanda, mas eu oro, eu jejuo, eu consagro, eu faço a obra de Deus, daqui de casa eu não quero nem saber de igreja. E eu quero te dizer que é caminhada em vão, tá, gente? O Senhor Jesus vai dizer para uma igreja, inclusive essa igreja tinha obras, tá? E o Senhor Jesus vai dizer assim mesmo, conheço as tuas obras. Tens nomes que vivem, mas estás morto. Ou seja, pode pregar bonito, pode orar bonito, louvar bonito, ter aparência que vive, mas o Senhor Jesus sabe muito bem que está morto, tá? Então deixa a sua Bíblia aberta aí, na carta de Paulo aos Efésios, tá? No capítulo 4, o primeiro em diante, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, rogo-vos, pois eu. Ele tá rogando, tá, gente? Todo mundo sabe o que é rogar, né? É se humilhar. Então, é clamar, é pedir ali, né? Por favor, né? Então, Paulo vai dizer ali aos Efésios, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fortes chamado, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O apóstolo Paulo sabia muito bem que igreja é unidade e não indivíduo, tá, gente? Cada um por si, né? Não. Por favor, procurem guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tem que ter união, tem que estar tudo junto, entrelaçado ali. Paulo sabia muito bem disso. A Bíblia diz que quando Saulo, né, ele estava indo até o caminho de Damasco, suspirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, uma luz raiou do céu e lançou Saulo por terra. E vai dizer assim mesmo para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo vai dizer, quem és, Senhor? E o Senhor Jesus vai dizer, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Perceba que o Senhor Jesus não vai dizer assim mesmo, por que tu está perseguindo a minha igreja, Saulo? O Senhor Jesus não vai cobrar assim de Paulo. Ele vai dizer assim mesmo, eu sou Jesus a quem tu persegues, ou seja, eu sou a própria igreja que tu está perseguindo. O Senhor Jesus é a igreja. Não existe divisão, gente. Tá? O Senhor Jesus é a própria igreja. É assim que ele vai se identificar para o apóstolo Paulo. Quando Saulo está perseguindo a igreja, o Senhor Jesus vai dizer, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Saulo estava perseguindo quem era? Os discípulos. Era a igreja. Mas o Senhor Jesus se identificou como a igreja. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Muito perigoso, gente. Está fora da igreja porque a igreja é o próprio Senhor Jesus. E ele também vai dizer, né, para os seus discípulos, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Perceba que o Senhor Jesus não vai dizer assim mesmo, olha, onde estiver um reunido, lá eu vou estar no meio dele. Não. Igreja não é indivíduo. Igreja é unidade. São vários em um. E o Senhor Jesus é a própria igreja. Por isso que o diabo sabe disso. Ele sabe a importância da igreja. Então ele vai fazer de tudo para tentar arrancar alguém de lá. Porque ele arrancando aquela pessoa de lá, ele sabe que aquela pessoa não vai ter como ser salva. Então a gente pode ver quando o Senhor Jesus ele se identifica como a videira verdadeira no Evangelho de João. Ele vai dizer assim mesmo, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira, mas ele limpa toda aquela que dá fruto para que ela venha dar mais fruto ainda. Vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Como a vara não pode dar fruto se não estiver na videira,
assim também vós, se não estiverdes em mim. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nós sabemos que há vários tipos de videira no mundo, inclusive a videira falsa, mas o Senhor Jesus se identifica como uma videira verdadeira. Aqui é original, ele é a verdadeira vide. Nós sabemos que a videira, ela é um tipo de trepadeira. É uma árvore que ela tem um tronco que é retorcido. Então precisa ali daquelas varas ali como se fosse cruzes, né? E ali a videira vai sendo toda retorcida ali, com aqueles troncos todo retorcido. Aquela trepadeira vai se retorcendo e vai tendo aqueles ramos. Então precisa da poda para que venha dar fruto. Então perceba que a videira e os ramos são um só. Estão todos juntos. Então o Senhor Jesus, quando ele se identificou como a videira verdadeira, estava falando de unidade. Por isso que ele vai dizer, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, unidade, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então igreja é o Senhor Jesus e todos ali nele. Tá? Não tem separação, pode ser vários, mas está todo ali nele, é um corpo. Como Paulo disse ali aos Coríntios, né? Ele vai dizer assim mesmo, olha, quando vocês se reunirem, não tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tudo para edificação. Ou seja, um vai edificar o outro, tá? Quando a gente se reúne no templo, porque, gente, o templo é uma coisa, eu não estou falando aqui de templo, tá? Eu estou falando de igreja, membros. O Senhor Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Então, no corpo tem vários membros, mas nem todos os membros têm a mesma operação. Cada um. Então, quando a gente se reúne no templo, é tudo para edificar um ao outro. Por isso que Paulo vai dizer, olha, quando vocês se reunirem no templo, um vai ter salmo, outro vai ter doutrina, outro vai ter revelação, outro vai ter línguas e a interpretação, tudo para a edificação. Um vai começar a edificar o outro. O Senhor Jesus vai dizer, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Não existe eu sozinha aqui em casa buscando a Deus, não. Eu tenho que ir para esse corpo. Eu tenho que estar nesse corpo. Então você precisa. E aonde é que você vai encontrar? Irmã Fernanda, então onde é que está esse corpo? Como é que eu preciso entrar nesse corpo? Como é que eu faço para entrar nesse corpo? Você precisa procurar um templo. E você vai encontrar esse corpo reunido dentro desse templo. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer assim mesmo, e não deixei as vossas congregações como é costume de muitos. A vontade do diabo é nos tirar do templo, porque ele sabe que a igreja está reunida ali dentro. Então a gente procura. E por que eu preciso ir para o templo, irmã Fernanda? Porque a Bíblia diz assim mesmo, que nós precisamos nos considerar. Lá, quando ele vai dizer assim, olha, não deixei as vossas congregações como é costume de muitos, porque já estavam começando a fazer isso desde lá. Você pensa que é desde agora? Não, meu irmão Fernando, agora que está começando esse negócio do povo tá cansado, tá vendo tanto escândalo nos templos que eles não querem mais ir, não. Não começou de agora, não, de muito tempo, tá? Desde o tempo da igreja primitiva já tinha cristão querendo abandonar os templos, as casas dos irmãos, como eles começaram, né, de casa em casa, né? Já estavam querendo largar isso por conta da perseguição. Então, o escritor de Hebreus vai dizer, olha, não deixei as vossas congregações, como é costume de muitos. Aí em cima ele vai dizer assim mesmo, e que, deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Que Hebreus, capítulo 10, versículo 24, diz assim, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja,
Nós vamos para o templo para a gente se estimular um ao outro. Você não vai para o templo para você reparar sapato de ninguém. Ah, vou reparar o sapato da irmã. Ah, a sandália do irmão, ver que o irmão vai. Não. Você vai para a igreja para você se estimular o amor fraternal. Você vai estar com os irmãos. Um vai edificar o outro. Um vai começar. Então você vai ter comunhão. O diabo sabe disso. E ele vai fazer de tudo para que você não se congregue. É por isso que tem vários escândalos hoje de vários pastores. Ah, irmã Fernanda, mas enquanto eu não encontrar um templo perfeito, eu não vou congregar. Então você está lascada, porque não existe templo perfeito. Não existe. Você vai encontrar na Deus é Amor, escândalo, na Assembleia, na Presbiteriana. Você vai encontrar na Quadrangular, na Universal, nas igrejas. A maioria tem escândalos. Então, mas nós vamos ter que ir. Tem que estar ali no templo, porque é lá dentro do templo que está a igreja reunida. Procure uma igreja para você congregar, porque quando você estiver reunido, você vai estar ali no meio da igreja. Então, é muito perigoso estar só. Por que é perigoso estar só? Um exemplo. Se essa minha mão aqui foi amputada ela, o que vai acontecer com ela se eu não correr com ela para o médico para eles implantarem ela? Ela vai apodrecer. Agora eu pergunto para vocês, o corpo vai sobreviver sem a mão? Vai. Mas a mão vai sobreviver sem o corpo? Não. A mão vai morrer, vai murchar, vai apodrecer e não vai prestar para mais nada. E o corpo, meu Fernando, o corpo vai continuar com dificuldade, né, gente? Porque um corpo que não tem uma mão ele fica ali com bastante dificuldade. Então, assim é uma igreja. Já pensou? Você, na sua igreja, você é aquele que tem visão, que tem revelação, ou que prega a palavra de Deus, você sair dali, a igreja vai continuar? Vai, com uma dificuldade, porque ela precisa de você, é você que prega, é você que faz, é você que tem socorro, é você que faz tem o dom de socorrer os irmãos, é você que tem o dom de exortar, é você que tem o dom ali Então, a igreja vai sofrer, porque ela precisa, mas ela vai continuar, mas com aquela dificuldade precisando de você ali. Então não fica fora da igreja. Não saia da igreja. Dizer que você vai viver porque você não vai. Ninguém consegue ficar só. Então, quando a gente está reunido, a gente está salvo em Cristo Jesus, porque Ele morreu por esse corpo. E quando a gente vai para o templo, é para um fortalecer o outro. É para um ajudar o outro. E o próprio Senhor Jesus é a igreja. Por isso que ele vai dizer naquele grande dia, agora vinde, bendito de meu Pai. Herdar o que é de vocês por herança. Porque eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. Eu estava nu, tu me vestisse. Eu estava enfermo, tu fosse me ver. Eu estava lá na prisão, tu ia me visitar. Então os justos vão dizer, Senhor, quando nós tivemos com fome, te demos de comer. Tivemos com sede, te demos de beber. Estava nu, nós te vestimos. Estavas enfermo, nós fomos te ver. Estava lá na prisão, nós fomos te visitar. O Senhor Jesus vai dizer assim mesmo, quando tu fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim tu fizestes. Olha só, gente, onde Jesus está. Ele está naquele irmão que você dá para ele de comer. Ele está naquele que você dá de beber. Ele está naquele que está nu e você está vestindo. Ele está naquele que ele está enfermo e você vai lá visitar ele. Quando ele está lá na prisão também você vai lá visitar ele. Então o Senhor Jesus não diz assim mesmo, não. Quando você fez a um desses pequeninos irmãos, tu estava fazendo-os a mim. Então perceba, gente, a importância de ajudar os irmãos. A Bíblia diz assim mesmo, olha, fazei o bem a todos. Você é liberado para fazer o bem a qualquer pessoa. Teu pai, tua mãe, teu irmão, teu vizinho, qualquer
A Bíblia diz assim mesmo, fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, da tua congregação, que tu tem obrigação de ajudar, meu irmão. Então, tu vai para a igreja para você se apegar ali no amor. Olha só, gente. Sem amor ao teu irmão, você não vai para o céu. Por isso que Paulo disse, né? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fortes chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suporta, tá? Suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade, quando você sabe disso, que a igreja é unidade, que são vários em um, você vai manter a paz na sua igreja. Ai, meu Fernando, então onde é que tem essa igreja perfeita? Procura uma igreja, um templo aí perto de você, seja da Quadrangular, seja da Universal, da Assembleia, Deus é Amor, desde que ela venha a ser uma igreja pentecostal. Começa a caminhar para esse templo. Porque você precisa desses irmãos para que você venha entrar no reino dos céus. Você não vai entrar sozinho, porque Jesus é o corpo. O Senhor Jesus, ele é o corpo. Então, para você ser salvo, você precisa estar nesse corpo. Sozinho você não vai conseguir. Então, o Senhor Jesus, ele está aqui nessa terra, mas ele está nos irmãos. Por isso que ele vai dizer naquele grande dia, eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. Eu estava nu, tu me vestiste. Eu estava enfermo, tu fosse me ver. Eu estava lá na prisão, tu ia me visitar. Quando, Senhor? Quando tu fizeste um desses pequeninos, era a mim que tu fazia. Mas ele vai dizer também àqueles que estiverem à sua esquerda. Apartai-vos de mim, maldito, preparado para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, tu não me deste de comer. Eu tive sede, tu não me deste de beber. Eu estava nu, tu não me vestiste. Eu estava enfermo, tu não fosse me ver. Eu estava lá na prisão, tu não ia me visitar. Quando, Senhor, nós te vimos assim? Quando tu não fizeste a um desses pequeninos irmãos, tu não fazias a mim. Olha só, gente. Tu não está fazendo nada para Jesus? Está só ajudando aí os profetas de estimação da internet? Meu amigo, procura uma igreja, procura um templo. A igreja, você só vai encontrar a igreja nos templos. Você precisa ser membro. Você precisa estar ligado nesse corpo. Você precisa estar ligado nesse corpo, porque esse corpo é Cristo. O corpo é Cristo. Jesus vai estar lá. Não foi em vão quando ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Isso é muito importante, é de extrema importância e o diabo sabe disso. Que você fora do corpo, você vai ser apenas um membro amputado que vai ficar podre e não vai prestar para mais nada. Aí você vai ficar com o nome que vive, mas está morto. Então, gente, a igreja somos nós. É Cristo e todo aquele que se uniu a ele. Leia desde o começo, que você vai ver a igreja andando de casa em casa. Você vai ver a igreja depois, o apóstolo Paulo ali fundando as igrejas, onde ele chegava. Em Éfeso, Corinto, em Filipos, sempre ali. Onde ele chegava, fundava uma igreja. E ali eles ficavam. E hoje continua. Então faça isso. Procure uma igreja. E onde é que vai estar a igreja? Num templo. Você vai chegar com aqueles irmãos ali, vai começar a amá-los. Suportar eles. Porque vão ter falha, vai ter defeito. Não existe igreja perfeita. Mas você vai ter que começar a suportar uns aos outros em amor. Para procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurar fazer de tudo. Deixa quem quiser contender que contenda. Deixe quem quiser ser o joio que seja. Mas você vai ser o trigo. Você vai estar para promover a paz. Você vai estar ali para
para obedecer à voz do Senhor Jesus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio dele. Então saiba que o Senhor Jesus é a igreja. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. E num corpo tem vários membros, mas nem todos os membros têm a mesma operação. Tá? Como o apóstolo Paulo disse, o olho não pode dizer para a mão, não tenho necessidade de ti. Nem a cabeça dizer para os pés, não tenho necessidade de vós. Olha só, gente. Cristo não vai dizer para os pés, eu não preciso de ti. O Senhor Jesus sabe que todo o corpo é importante. Você faz parte desse corpo. Então não fique mais fora dele. Procure um templo. Agora, se você procura um templo perfeito, eu lamento te dizer que não vai ter. A Bíblia diz que até aquele que é menos honroso, a esse nós damos muito mais honra. Então, eu aconselharia você a procurar uma assembleia. Não, todas as igrejas, né, gente? Eu não vou aqui menosprezar, quadrangular, a Deus e Amor, não vou menosprezar. Mas assembleia, gente, é uma denominação muito boa, porque tem muito estudo bíblico, conhecimento da palavra. Gente, a assembleia tem uma potência na palavra de Deus. Muito boa. Mas tem escândalo nela? Tem, como tem nas outras também, né, gente? Mas eu aconselharia você ir numa dessa por conta disso. Por conta da palavra, do conhecimento. Eu tenho 23 anos, gente, na Assembleia de Deus. Eu confessei Jesus numa Assembleia de Deus. Até hoje estou na Assembleia de Deus. Já troquei de templo. Porque a gente, né? Mas denominação não, tá? Eu até tentei ir para Deus e Amor, mas eu não consegui ir para Deus e Amor por causa da liturgia de culto. Eu não me adaptei. Eu assembleiana mesmo, gente. Eu gosto demais da Assembleia, tá? Por conta da nossa liturgia de culto. Então, por isso eu aconselharia você a ir também para uma assembleia, porque na assembleia, gente, é uma potência na palavra, tá? Mas se você não gosta de ir lá por algum momento, tem a Quadrangular, tem a Universal, tem a Deus é Amor, procure uma aí, uma pentecostal, tá? E que Deus lhe abençoe. Então, a partir de hoje eu não tô mais, tá? Eu tô limpa do sangue aí de quem achava que poderia ser salvo fora da igreja. Não pode, porque a igreja é o próprio Senhor Jesus e o seu corpo, tá? Então procure aí, seja uma, né, qualquer denominação. Espero que seja a Assembleia de Deus, né, gente? Assembleia de Deus aí, que é uma igreja muito boa e que você venha tá entregando a tua vida para Jesus e caminhando, tá, gente? Com esses irmãos, porque a sua salvação depende disso. Como você vai amar esses irmãos? Deus no centro da sua vida e esses irmãos após isso. Depois disso, você pode fazer o bem a qualquer pessoa, mas faça primeiro o bem aos irmãos da sua igreja, aos domésticos da fé.